vendedor começa a dar as opções. Plasma, LCD, LED, HD, Full HD, com conversor ou sem, Smart 3D. É tanta sigla que a gente fica perdida. E ainda tem a TV analógica, digital. Bom, hoje você vai ver aqui na telinha o mundo da televisão. Nós vamos atrás de respostas que expliquem um pouquinho melhor como funcionam algumas dessas novas tecnologias. No ar, Globo Ciência. O Globo Ciência de hoje vai falar de um dos grandes inventos do século XX, a televisão. Presente em mais de 95% das casas brasileiras, segundo pesquisas do IBGE, esse aparelho eletrônico já foi um artigo de luxo e, olha, nem funcionava direito. O avanço da tecnologia permitiu grandes mudanças na transmissão de imagens e a mais recente delas é o sistema digital, ainda muito restrito no Brasil. Nós vamos procurar respostas para a pergunta dos internautas Estênio e Alex. Eles querem saber quando a tecnologia HD da TV aberta brasileira será socializada para 100% do país. Fique ligado. Você sabe como é que surgiu a televisão? Década de 50, 60... Derivou do rádio, não sei. O cara parou e criou sem querer. Puxa, eu acho que a televisão veio da coisa do teatro mesmo, né? Algumas pessoas tiveram uma ideia, decidiram, sei lá, gravar alguma coisa e isso virou alguma coisa grande e surgiu a TV. A televisão surgiu da ideia de cientistas e pesquisadores do século XIX que se esforçavam para transmitir imagens à distância. Quem deu a partida no processo foi o inventor alemão Paul Nipkow. A ideia dele era decompor a imagem em pontos que seriam transformados em impulsos elétricos e enviados por um fio. Quando os impulsos chegassem a um receptor, ocorreria um processo inverso, levando à composição da imagem. A partir desse processo, inventores de vários países foram desenvolvendo tecnologias e na década de 1920 começaram as primeiras transmissões experimentais. As imagens eram de baixíssima resolução e em preto e branco. Mesmo assim, a televisão fez logo surgir as primeiras celebridades, uma delas famosa até hoje, o Gato Félix. O Gato Félix, criado pelo cartunista americano Otto Messmer, é considerado o primeiro personagem a ter sua imagem veiculada na TV, em 1928. A década de 1930 marcou o surgimento das primeiras emissoras de televisão, como a BBC de Londres e a CBS dos Estados Unidos. Os aparelhos começaram a ser produzidos em larga escala e as telas eram geralmente muito pequenas. Esse é o Alceu Massini, ele é um colecionador de aparelhos de televisão. Tudo isso aqui aconteceu devido a uma paixão que você tem pelos televisores? Sim, essa paixão ela começou com o televisor que foi da casa dos meus avós nos anos 50 e encontrei o aparelho abandonado num quartinho lá do meu avô e resolvi restaurá-lo como uma forma de resgate da minha infância, para ter uma ideia de como a televisão era nos anos 50, assim, com baixa definição e tal. Essa foi a ideia e o estopim da coleção. Esse daqui foi uma das primeiras TVs que chegaram ao Brasil. Ela curioso, parece uma máquina de lavar. Sim, né? Parece uma escotilha, talvez, de um navio. Madeira, né? Madeira. E aqui tem uma pérola da coleção, que é o primeiro televisor portátil produzido no Brasil, a Aurora, 1953. Esse televisor de quando? 1956. Curiosidade, né? Quando eu falei, vamos assistir a um DVD do Globo Ciência. Certo. Um televisor como esse, da década de 50, acredito que não devia ter nenhum dispositivo que conectasse a um vídeo, a um DVD. Sim. Como é que você fez isso? Mas tinha o canal 3, né? O que eu estou usando aqui é um vídeo que fornece um sinal canal 3 e eu estou ligando o aparelho de DVD na entrada do vídeo, o vídeo converte para canal 3 VHF e aí você está assistindo seu DVD normal num aparelho dos anos 50. Preto e branco. E eu acho que eu não estou tão diferente ali, não. Tá bacana. Pouquinho mais novo, talvez. A televisão só chegou no Brasil em 1950, quando entrou no ar a TV Tupi, criada pelo empresário Assis Chateaubriand. Disposto a fazer história, ele importou 200 aparelhos dos Estados Unidos e os espalhou pela cidade de São Paulo. Rapidamente,
a televisão se tornou uma paixão entre os brasileiros. Em 6 anos, já existiam 1.500.000 aparelhos. Que tal a gente conhecer uma das pioneiras da televisão? Dá uma olhada. Aquela ali é a Vida Alves, a atriz que deu o primeiro beijo na televisão brasileira. Quando e como é que foi? Foi em 1951, dezembro. Foi numa primeira novela que se chamava Sua Vida Me Pertence. E quem foi que lhe deu o primeiro beijo? Walter Foster. Walter Foster é que idealizou colocar a novela, ele redigiu a novela, ele foi o autor e ele brigou para conseguir colocar uma novela. E como é que era fazer televisão na época? Era tudo ao vivo? Tudo ao vivo. Novela era uma coisa curta, 20 minutos, mas fazíamos também grandes teatros, o TV de Vanguarda, que ficou 16 anos no ar, eram peças adaptadas de cinema, de teatro ou de livros de 3 horas de duração. Aos domingos à noite, das 9 à meia-noite, todas as famílias se juntavam nas poucas casas que tinham televisor para assistir grandes peças de Dostoiévski, de Shakespeare. Éramos ousados. Alegria estar aqui com a senhora. Durante décadas, Cid Moreira deu seu famoso boa noite no principal telejornal do país, o Jornal Nacional. E aqui é uma réplica do estúdio da década de 70. Quando a televisão surgiu no século passado, as imagens tinham uma resolução de 60 linhas. Hoje, numa TV analógica, a resolução chega a aproximadamente 480 linhas. Luiz, o que é resolução da imagem? O que são as linhas? A imagem é formada na tela por uma sequência de pontos iluminados que formam linhas horizontais. Quanto maior o número de linhas, maior a resolução. A TV tradicional tem 400 a 625 linhas, dependendo do país e do sistema. O que a gente chama de HD, alta resolução, é uma imagem de 720 linhas. E Full HD é uma imagem de 1080 linhas. E são essas linhas é que conferem maior nitidez da imagem? Sim, quanto maior a resolução, maior o número de linhas, mais detalhes você consegue perceber na imagem. E as cores, onde é que entram? Numa TV preto e branco, essa linha é formada por uma sequência de pontos. Numa TV a cores, você tem grupos de 3 pontos formando a linha. Um ponto vermelho, um ponto verde e um ponto azul. A combinação da iluminação desses pontos com maior e menor intensidade é que forma todas as cores. Nós vamos ver agora como é que é o funcionamento de uma TV antiga, como essa daqui. Explica. Essa TV recebe o sinal que vem da antena, processa esse sinal através dos circuitos e dispara aqui um feixe de elétrons através do tubo de imagem que vai iluminar a tela. Então, o tubo de imagem seria isso aqui. Exato. Então, o sinal elétrico chega aqui e aí são disparados feixes de elétrons. Deixa eu virar a TV para o pessoal de casa ver. Então, esses feixes de elétrons são disparados e aí, através de formações de linhas, se forma a imagem. Perfeito. Agora, na escolha de um televisor, quando a gente chega numa loja, tem lá TV de plasma, de LCD, de LED. Diferencia cada um desses tipos para a gente. Basicamente, é o material do qual é feita a tela. A TV de plasma, como diz o nome, é formada por células de plasma de um gás. A TV LCD, que é a abreviatura em inglês para cristal líquido, é formada por células de cristal líquido. A questão do LED é só uma evolução do LCD, da forma como é feita a iluminação da tela. Como é que um consumidor ele pode escolher a televisão mais apropriada para o ambiente da casa dele? Por exemplo, entre a de LCD ou LED e a de plasma, o que ele tem que pensar? Basicamente, a diferença entre as duas é que a TV de plasma tem melhor contraste, maior profundidade de cor, enquanto que a LCD tem maior luminosidade. Então, se você assiste TV num ambiente muito iluminado, e principalmente de dia, escolha a LCD LED. Se você vê televisão num ambiente menos iluminado, principalmente à noite, você pode optar pelo plasma.
As primeiras transmissões em cores foram feitas nos Estados Unidos em 1954. No Brasil, foi na década de 70, quando a Copa do Mundo foi mostrada para um grupo de convidados. Agora, a primeira transmissão pública em cores foi em 1972, na cobertura da Festa da Uva, na cidade gaúcha de Caxias do Sul. Foi nessa mesma época que os japoneses começaram a estudar o desenvolvimento da TV digital ou de alta definição, a High Definition TV ou HDTV. A gente vai ver como é que funciona a TV digital e vamos continuar nossa investigação para saber quando ela estará disponível para todo o Brasil. Luiz, valeu! Pois é, daqui a pouquinho a gente continua a nossa investigação sobre a TV. Enquanto isso, a gente fala sobre o nosso tema do mês, as crianças. Você já parou para pensar no que é fundamental para elas? A gente volta num minutinho. Toda criança precisa de educação para quando crescer não ser uma criança mal educada e respeitar os outros. Neste domingo, 12:30. Criança Esperança 2012. Você vai curtir os melhores momentos dessa festa de solidariedade. Um grande espetáculo de música e emoção. Neste domingo, 12:30, todo mundo ligado nos melhores momentos do especial Criança Esperança. Apoio Petrobras. O desafio é a nossa energia. Hoje, no Terra da Gente, a pescaria dos sonhos dos aventureiros. Um rio amazônico fechado há 7 anos para visitantes. Um festival de tucunarés, cachorras, bicudas, cacharas, jacundás e trairões. O desafio de vencer as barreiras para chegar aos pontos mais estreitos e isolados. Uma história de pescador documentada. 4 peixes fisgados ao mesmo tempo. Hoje, 10 para as 2 da tarde, Terra da Gente. Surpresa! Não se sente mais em casa na sua própria casa? Transforme. Festival de Aniversário Leroy Merlin. Cabo flexível 2,5, R$ 49,90 cada. Tinta acrílica Prolar, R$ 69,90. Conjunto 3 peças Deca, R$ 119,90. Purificador de água Lorenzetti, R$ 189. Oi, eu sou Marcelo Antoni e gostaria de convidar você para assistir Macbeth, de William Shakespeare. Direção, Gabriel Vilela. Te espero aqui no teatro. Teatro, a gente se liga em você. Neste sábado, 8 da manhã, tem muita diversão com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E logo depois, você vai curtir as aventuras da Turma da Mônica. Cá estou eu de volta para continuar minha pesquisa sobre televisão. Estamos procurando respostas para uma pergunta dos internautas Estênio e Alex. Eles querem saber quando a tecnologia HD da TV aberta brasileira será socializada para 100% do país. Você tem TV digital em casa? Tem. Não, tem uma TV, mas é antiga. Pra falar a verdade, eu não sei se eu tenho TV digital. Você sabe o que é TV digital? Transmissão por HD. O sinal vem por outro meio. E não o analógico, não é isso? E como é que é a imagem hoje em relação à TV analógica que você tinha? Melhor. O que mudou? Saiu aqueles fantasmas da imagem, a imagem melhorou muito mesmo. Você consegue até ver detalhes perfeitos do rosto das pessoas. E visualizar a qualidade de cor muito melhor. Eu vou conversar com Cristiano Acamini, ele é professor do Departamento de Engenharia aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Como é que é a transmissão ao vivo? Qual é o caminho da imagem da câmera até chegar à nossa casa? Bom, se a câmera está dentro do estúdio, em primeiro lugar ela vai ser processada, tratada, equalizada e logo em seguida ela vai para uma central técnica que vai levar esse sinal até uma torre de transmissão. Nessa torre de transmissão, esses sinais elétricos da câmera, eles são convertidos para ondas semelhantes a de um rádio e conectadas a uma antena, que vai propagar essas ondas numa grande área. Isso tanto no sinal digital quanto no analógico? O processo de transmissão é idêntico. A única diferença é que no caso da TV digital, a modulação, ou seja, o processo de conversão para as ondas de rádio, ela sofre um processo diferente, porque na verdade nós estamos transmitindo agora bits, tá? Uma informação semelhante do computador.
Por que numa TV com sistema analógico, muitas vezes a gente vê interferências, ruídos, fantasmas? Por que isso acontece? Isso acontece porque a transmissão analógica, ela não tem mecanismos que corrigem erros. Então, por exemplo, a partir do momento que as ondas se propagam da torre de transmissão até a nossa antena da TV, todas as degradações elas são acumuladas. A gente vai somando essas interferências, como os ruídos, os fantasmas. Tá? E na decodificação, o receptor ele não entende que aquilo é fantasma. Então, ele projeta todas as interferências que foram somadas. Num sistema digital, isso acontece? Não, isso não acontece porque alguns bits são acrescidos na modulação e permitem que toda interferência seja eliminada no momento da decodificação, na reconstrução da nossa imagem da TV. Aqui, gente, eles testam todas as interferências possíveis. Vamos ver uma? Vamos. O que você produziu ali? Então, nós estamos gerando interferências que estão simulando quando a gente está assistindo a TV analógica e um helicóptero, um avião passa em cima da nossa casa. Naquela cena maravilhosa que a gente não quer perder e aí acontece aquilo ali. Exatamente isso. Na analógica acontece a interferência. Na digital... É perfeito, porque ela tem exatamente aqueles mecanismos que corrigem essa interferência. Os primeiros testes com a tecnologia HD foram feitos no início dos anos 80. Na década de 90, a TV digital já era uma realidade nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. O Japão deu início em 2003. Já no Brasil, o primeiro teste com TV digital aconteceu em 1998. Mas antes, os pesquisadores já vinham estudando o tema. Agora, a primeira transmissão comercial com esse sistema no nosso país aconteceu em dezembro de 2007. O sistema da TV digital brasileira foi desenvolvido aqui no Brasil a partir do padrão japonês ISDBT, sigla em português, Serviços Integrados de Transmissão Digital Terrestre. A escolha foi feita pelo Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, do qual participaram representantes das empresas de radiodifusão, indústrias de software, fabricantes de equipamentos de transmissão e recepção e instituições de ensino e pesquisa. A gente vai conversar agora com o diretor-geral de engenharia aqui da TV Globo. Fernando, quais são as vantagens do padrão ISDBT da TV digital brasileira? O padrão brasileiro, como nós escolhemos depois do padrão americano e do europeu e do japonês, nós tivemos a oportunidade de analisar os três e verificar tudo o que eles faziam mal ou não faziam e adequar no nosso padrão brasileiro. Então, a primeira coisa foi a mobilidade. O que seria isso? O que seria isso é o seguinte, a mobilidade ela é um padrão de transmissão que permite você receber a TV em movimento, ou no carro, ou no ônibus, ou no trem. No celular. Ou no celular, ou seja, a gente considerou isso fundamental, porque o futuro, a televisão vai ficar muito em cima da mobilidade. Além disso, também nós pudemos escolher uma tecnologia de compressão que nos permitiu ter uma qualidade de alta definição muito melhor que a dos outros. Então, no Brasil, nós temos a melhor alta definição, quer dizer, o programa que você assiste no ar hoje em alta definição, ele é o melhor do mundo. E a interatividade, que também nós utilizamos uma tecnologia desenvolvida no Brasil, também já mais avançada do que os outros. O que seria, né? Como é que se expressaria essa interatividade? A partir de agora, você não tem mais só som e imagem, como você tem hoje. Você tem informações adicionais sobre o programa que são transmitidas no canal de interatividade. A forma de consumir essa informação adicional é que são as mais variadas possíveis. Você pode ver na própria tela da TV, ou então através de uma técnica mais nova e mais inovadora, que é utilizar essa informação da interatividade no tablet, que é uma tela adicional à tela de televisão que você está assistindo. E que no nosso dia a dia, nos nossos projetos internos, estamos chamando de segunda tela. De maneira que quem esteja assistindo televisão e com um tablet na mão, tem informações adicionais que permitem enriquecer a experiência de ver televisão. Você está assistindo um jogo na televisão, aquele é um dos jogos que está contando a rodada. Tem 8 ou 9 a 10 jogos simultâneos. Então, no tablet, você pode ter o resultado de todos os outros jogos instantâneo. Você pode ter os gols daquele jogo que você está vendo, se você quiser assistir de novo, ou os gols dos outros jogos que estão acontecendo simultaneamente. Ou seja, o tablet é uma forma de complementar as informações que está na tela, porque nós, na televisão normal, na transmissão normal de um futebol, você não pode estar
sujando e também poluindo a tela com muita informação. A pessoa quer ver o jogo que está acontecendo, mas numa tela secundária, numa segunda tela, você pode ter essas informações adicionais e enriquecer a experiência de você estar assistindo televisão. E quando a TV digital brasileira vai estar socializada para todo o país? Qual a previsão? Hoje nós temos 50% de cobertura. A nossa previsão da Globo é cobrir até a Copa do Mundo 70%. O que nós concluímos hoje, depois de 5 anos de TV digital, é que não será possível até 2016 cobrir o Brasil inteiro, porque são 5.000 cidades, né? Então, nós estamos trabalhando agora para verificar como nós vamos fazer essa finalização aí da cobertura dos últimos 30% que vão ficar faltando. O padrão da nossa TV digital já está sendo exportado para outros países? Sim, nós conseguimos uma solução muito boa e de muita boa qualidade. Em seguida, a decisão do Brasil, todos os países da América do Sul adotaram o padrão brasileiro, que isso é muito bom para a gente, porque esse é know-how brasileiro que está sendo exportado, é oportunidade para a indústria brasileira exportar produtos. E agora até alguns países da África já começam a se interessar também pelo nosso padrão de TV digital. Fernando, muito obrigado por ter nos recebido. Prazer. Se você mora numa cidade onde a TV digital já está disponível, você vai precisar de uma antena UHF, de preferência externa, e de um televisor com conversor integrado ou externo. Atualmente, as TVs de LCD, plasma e LED já têm um conversor embutido. Então, tendo a antena e o conversor, você pode ter acesso à tecnologia digital usando qualquer equipamento, inclusive os preto e branco. É claro que a qualidade de imagem e som não vai ser igual à dos aparelhos modernos. Então, quando você comprar um equipamento, consulte um técnico de sua confiança. Novas tecnologias são sempre um desafio, né? TV do futuro, TV no carro, no celular, são tantas as possibilidades. Quer saber mais? Então acesse o nosso portal globocidadania.com.br que a gente explica tudinho para você. Depois do intervalo a gente fala sobre consumo consciente. Mas agora a gente fica com uma outra questão. O que é fundamental para uma criança? Toda criança precisa de uma alimentação saudável na escola e em casa para ter energia para brincar e estudar.